No Brasil, as populações descendentes de escravos estão espalhadas por 24 estados. Só no Pará são 240 comunidades quilombolas. Para obter informações sobre os planos de expansão da empresa Mineração Rio do Norte em terras ocupadas por quilombolas na região da Calha Norte do Pará, a Câmara do MPF, que defende os direitos das populações indígenas e comunidades tradicionais, promoveu um seminário em Brasília. No encontro foi discutida a proposta de extensão da empresa e as consequências na vida dos remanescentes de escravos que moram na região. A mineradora faz a extração da bauxita na área desde a década de 60 e, com a ampliação dos serviços, deve atingir diretamente 8 das 37 comunidades que habitam as terras quilombolas. Nós somos os donos do território e não temos essa identidade, essa certificação. Isso é uma vantagem para nós, é um sonho nosso ter o nosso território quilombola titulado, nós com título na mão. Então, assim, para nós seria muitas vantagens, além não só do royalties, que seria nosso, pagar pelo nosso direito, pela perca da nossa copaíba, pela perca da nossa madeira, pela perca de tudo que estamos perdendo por questão da exploração da bauxita. Seu Raimundo Barbosa é descendente de escravos. Ele mora no quilombo Erepecu há 66 anos e conta que a comunidade vive do extrativismo vegetal. Sobre a atividade da mineradora, o morador acredita que deve haver uma contrapartida em benefício da comunidade. A gente pede que a gente entre num acordo com a mineradora para ela nos ajudar sobre isso. Não só uma comunidade, mas todas as comunidades que estão nessa área que ela vai nos ofender lá com a bauxita. Além das lideranças quilombolas, participaram da reunião representantes do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do Departamento Nacional de Produção Mineral, além da Fundação Palmares, do INCRA e da empresa Mineração Rio do Norte. O procurador da República, Luiz Antônio Miranda, afirmou que, apesar da empresa já ter iniciado os estudos para a expansão, ficou acertado que a Fundação Palmares vai cobrar da indústria a realização de uma consulta prévia para saber o que as populações atingidas pensam a respeito. Se for acontecer um empreendimento minerário na região, que as comunidades desde o início já sejam cientificadas dos impactos, que haja algum tipo de acordo com as comunidades. Então, essa é a linha de atuação do Ministério Público, zelar para que as comunidades sejam informadas e que participem democraticamente na existência ou não de empreendimentos que lhe afetem. O MPF não se preocupa apenas com as comunidades tradicionais. A instituição defende também os direitos e interesses dos povos indígenas. No mesmo dia, os índios da comunidade Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul estiveram em Brasília buscando o apoio do Ministério Público Federal. Eles participaram da reunião com a vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá. No encontro, os líderes indígenas entregaram um documento que mostra a situação de 170 índios que estão acampados na fazenda Cambará, no município de Iguatemi. Nós queremos resolver a questão da demarcação da terra. Um episódio muito interessante para nós, Guarani e terrenos demais etnia do estado do Mato Grosso do Sul, é essa: demarcar a terra e divulgar a FUNAI, o relatório final do GT, do edital. Aí sim acabaria a violência que existe no nosso povo, que nós está sofrendo hoje lá. Otoniel Yandevá afirmou que os índios Guarani Kaiowá vão ficar no acampamento da fazenda e não pretendem deixar as terras que acreditam ser deles de forma nenhuma. Não há nada declarado que o suicídio coletivo, isso não é. Para você entender bem aqui, deixou claro a comunidade. A comunidade tem uma decisão que não vai sair e nem por bem e nem por mal. E vamos lutar pela nossa terra e até o último guerreiro. O problema diz respeito à decisão da Justiça Federal em Naviraí, que determinou a saída dos índios da fazenda Cambará. Mas o MPF em Dourados recorreu da decisão e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concedeu liminar autorizando a permanência dos Guarani Kaiowá no local até a conclusão de estudos antropológicos para determinar a tradicionalidade da ocupação. Esse cenário é um cenário de extrema gravidade. Esses indígenas foram retirados de seus territórios tradicionais pela ação do governo brasileiro. O governo brasileiro, em um passado não distante, utilizou agentes do Estado para retirar essas pessoas de suas comunidades. E agora esse mesmo Estado também demora em reconhecer esses direitos a esses territórios.
A vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, disse que é importante que se defina quem tem direito à terra. É preciso que os estudos sejam concluídos. O que eles não podem viver nessa situação de suspensão, de insegurança, né? Parece que se joga o tempo contra eles. Hoje, o MPF atua em 141 processos relativos às tribos Guarani e Kaiowá. A maioria das ações se refere a questões sobre demarcação de terras, danos morais coletivos, crimes contra a vida, além de racismo e genocídio. Para Débora Duprá, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, não pode ser a única responsável pela falta de demarcação das terras indígenas. Seria uma absoluta injustiça atribuir toda essa responsabilidade à FUNAI, né? Há uma reação enorme do setor dito produtivo de Mato Grosso do Sul. É muito semelhante ao que aconteceu em Roraima há um tempo atrás, né? Há uma resistência que eu diria que chega a ensejar quase que um racismo institucional. O Estado colocando as suas instituições contra os índios. Você já prestou atenção nas multas, taxas e juros que tem que pagar quando está em situação de inadimplência? Pois fique atento para não perder dinheiro, porque tem banco cobrando tarifas indevidas. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o Ministério Público Federal tomou providências para defender os direitos desses clientes. Nas ruas, pouca gente sabe o que os bancos cobram em caso de inadimplência. Você já parou para verificar os comprovantes bancários? Observou se existem taxas ou multas para quando você atrasa o pagamento de empréstimos, de prestações da casa própria ou entra no limite do cheque especial? Sei que cobra e alto, né? Mas não sei o quê. Normalmente você paga muito, né? Juros, imposto. Eu não sei, eu acho que é muito juro que cobra. No escritório desta advogada, em Uberlândia, são comuns ações contra a Caixa Econômica Federal, questionando a cobrança de uma tarifa chamada Comissão de Permanência. A taxa, por dia de atraso, é somada a juros e multa em todas as operações bancárias realizadas por clientes em situação de inadimplência. Todos os casos são de beneficiários do Sistema Financeiro de Habitação. Ela é um agravante para que o cliente perca a residência, porque ele faz um financiamento de um valor que geralmente é elevado, então a parcela fica de um valor elevado e quando ele vai pagar em atraso, que muitas vezes acontece, porque acontece imprevisto na vida do cidadão, é cobrada a comissão de permanência, então onera para ele e dificulta o pagamento. Ronaldo já está com uma ação na justiça contra a instituição financeira. Há 3 anos, ele financiou uma casa e, por causa de um problema de saúde, atrasou o pagamento de algumas prestações. Foi quando veio o susto. Ele descobriu que teria que pagar multa, juros e mais a taxa de comissão de permanência para cada dia de atraso. Um juro diário que é cobrado em cima do juro que você está pagando diariamente ali e vai calculado na quantidade de dias que você ficar. A cobrança da comissão de permanência funciona da seguinte forma. Para contratos em atraso, além de juros e multa, a Caixa Econômica Federal cobra mais 0,033% por dia de atraso, que é o valor da tarifa. Para o Ministério Público Federal, além de ilegal, a cobrança da comissão de permanência feita pela Caixa Econômica em todas as operações bancárias executadas por clientes e em situação de inadimplência é também inconstitucional. Se você fizer uma compra no supermercado e não pagar aquela conta em dia, você, quando for pagar essa conta, você vai estar sujeito a quais tipos de encargos? Os juros moratórios, multa de 1% ao mês e multa de 2%. Ou seja, é dado um plus a mais para a Caixa Econômica Federal. O que está ocorrendo é uma ilegalidade e também uma inconstitucionalidade. Na ação, o procurador pede ainda a suspensão imediata da cobrança dessa tarifa, além da cobrança de taxas e juros de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a publicação em edital por parte do banco. Se acolhida pela Justiça Federal, a ação do Ministério Público Federal também deve garantir que a Caixa pague dano moral coletivo. E os clientes que tiveram contratos atrasados nos últimos 5 anos e pagaram a tarifa ilegalmente, recebam o valor em dobro. Eles devem procurar a Caixa, buscar uma memória de cálculo e verificar o que é que eles pagaram, tanto de comissão de permanência como de juros moratórios ou remuneratórios e multa, e, a partir desse momento, ingressar em juízo
para questionar aquela cobrança que foi indevida. Enquanto a decisão judicial não sai, os órgãos de defesa do consumidor alertam que é preciso ter cautela antes de assinar qualquer contrato com bancos para não se pagar o que não se deve. O Código não tem a previsão de você ter duas penalidades para o inadimplente de correção do capital. Então, ele já tem o juro de mora, ele já tem a taxa, então como é que ele ainda vai ter a comissão de permanência? A Caixa Econômica Federal em Uberlândia não quis se pronunciar sobre o caso. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepúblico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.